O reflexo que não me pertencia. Camila sempre teve uma relação estranha com espelhos. Desde pequena, evitava encarar seu reflexo por muito tempo, temendo que algo estivesse errado. Quando era criança, sua avó contava histórias sobre como os espelhos poderiam ser portais para outros mundos, onde criaturas sombrias espreitavam, esperando uma chance para escapar. Embora achasse essas histórias exageradas, algo dentro dela sempre sentiu um desconforto inexplicável ao encarar seu reflexo por muito tempo. A rotina dela era simples: trabalho, casa, jantar e uma noite solitária assistindo TV antes de dormir. Vivendo sozinha em um pequeno apartamento no centro da cidade, Camila gostava do silêncio, da organização e da previsibilidade da sua vida. Mas tudo isso começou a mudar numa noite comum de terça-feira. Ela chegou cansada, jogou a bolsa no sofá e foi direto ao banheiro lavar o rosto. Quando ergueu a cabeça e olhou para o espelho, sentiu um arrepio subir pela espinha. Seu reflexo estava ali, como deveria estar, mas algo parecia fora de sincronia. Ela piscou e teve a estranha sensação de que seu reflexo demorou um segundo a mais para imitar seu movimento. A ideia era absurda e ela riu de si mesma. Cansaço, pensou. Nada mais do que cansaço. Nos dias seguintes, no entanto, a sensação persistiu. Cada vez que olhava para o espelho, percebia pequenos atrasos em seus movimentos. Movia a mão rápido e seu reflexo parecia hesitar por um instante antes de acompanhá-la. A paranoia começou a crescer dentro dela. Seria uma ilusão, alguma falha em sua percepção, ou havia algo errado com o espelho? Na sexta-feira, o terror se concretizou. Depois de um banho quente, com o vapor cobrindo parte do vidro, Camila limpou o espelho com a mão. O reflexo estava lá, mas algo estava diferente. Seu coração acelerou quando percebeu que seu reflexo sorria. Mas ela não estava sorrindo. Ela recuou, engolindo em seco. Os olhos no espelho a encaravam com uma expressão maligna, como se a criatura do outro lado soubesse algo que ela não sabia. Então, de repente, tudo voltou ao normal. Seu reflexo a imitava perfeitamente. Mas Camila já não conseguia mais fingir que era apenas sua imaginação. Naquela noite, cobriu todos os espelhos da casa. Colocou toalha sobre eles e evitou ao máximo olhar para qualquer superfície reflexiva. No entanto, algo pior aconteceu. Enquanto dormia, foi acordada por um barulho. Um som de arranhão, vindo do banheiro. Com o coração disparado, pegou o celular e acendeu a lanterna. Caminhou lentamente até a porta do banheiro. O som continuava, como se unhas estivessem riscando o vidro. Com um impulso de coragem, abriu a porta de uma vez. O espelho estava descoberto, mas ela tinha certeza de que havia colocado uma toalha ali. E então ela viu. Seu reflexo estava diferente. Os olhos estavam escuros, fundos, como se pertencessem a outra pessoa. E de repente, a imagem no espelho sussurrou algo. Eu finalmente te encontrei. Camila gritou e correu para fora do banheiro. Trancou-se no quarto, tremendo. Sabia que não era sua imaginação. O espelho mostrava algo que não era ela, algo que queria sair, algo que talvez sempre estivesse ali, esperando o momento certo para atravessar. Os dias seguintes foram um tormento. Camila dormia pouco, com medo de que, a qualquer momento, o reflexo pudesse aparecer em qualquer reflexo casual. O vidro da janela, a tela desligada da televisão, um simples copo d'água. Sentia-se cercada, presa em sua própria casa. A cada ruído, ela se sobressaltava, sentindo que algo estava mais perto. Certa noite, não conseguiu mais segurar a curiosidade. Pegou seu celular e, relutante, abriu a câmera frontal. Segurou o fôlego e encarou a tela. Seu coração parou por um instante. O rosto na tela era o dela, mas os olhos estavam errados, profundos, vazios, consumidos por uma escuridão que parecia sem fim.
Antes que pudesse reagir, a boca do reflexo se moveu, formando um sorriso grotesco. O celular caiu no chão e a tela se quebrou. Mas o riso abafado e frio ainda ecoava pelo quarto. Na manhã seguinte, ela chamou um vidraceiro e mandou-o remover todos os espelhos do apartamento. Mas mesmo sem eles, a sensação de estar sendo observada não foi embora. E às vezes, nas vitrines das lojas, nas telas dos celulares, em qualquer superfície refletiva, ela vê algo estranho, algo que sorri. Quando ela não está sorrindo, uma noite exausta, decidiu passar alguns dias na casa de uma amiga. No entanto, ao se olhar no espelho do banheiro de lá, percebeu que o reflexo estava do outro lado, esperando. E dessa vez, ele não estava sozinho. Sussurros no corredor. A nova casa de Eduardo parecia perfeita. Ele havia acabado de se mudar para um apartamento espaçoso em um prédio antigo, mas muito bem conservado, no centro da cidade. O aluguel era incrivelmente barato, o que ele atribuiu à idade do edifício. Para um jovem programador que trabalhava de casa, era um achado. Nos primeiros dias, tudo correu bem. O prédio era silencioso, os vizinhos eram discretos e a vista da cidade à noite era espetacular. Mas, conforme a primeira semana passou, Eduardo começou a notar algo estranho. Todas as noites, por volta das 3 da manhã, ele ouvia passos no corredor do prédio. O som era lento, arrastado, como se alguém estivesse caminhando descalço sobre o piso de madeira antiga. No início, ele pensou que fosse algum vizinho chegando tarde do trabalho ou talvez um morador insoníaco. Mas, estranhamente, sempre que ele olhava pelo olho mágico da porta ou saía para verificar, o corredor estava vazio. O silêncio voltava instantaneamente, como se nunca tivesse havido som algum. Intrigado, Eduardo decidiu perguntar ao síndico sobre os moradores do andar. O Sr. Mendes, um homem de idade avançada, franziu a testa quando Eduardo mencionou os passos. "Você tem certeza?" perguntou o síndico com um olhar desconfortável. "Esse andar está quase todo vazio. Além de você, só há um casal no apartamento 402, mas eles estão viajando há semanas." Eduardo sentiu um calafrio na espinha. Se os vizinhos mais próximos estavam fora, então quem estava andando pelo corredor todas as noites? Decidido a resolver o mistério, ele instalou uma câmera de segurança em frente à porta do apartamento. Naquela noite, como esperado, os passos começaram às 3 da manhã. Eduardo se encheu de coragem, pegou o celular e abriu o aplicativo da câmera. O que viu fez seu sangue gelar. A tela mostrava o corredor deserto, mas os passos ainda ecoavam, aproximando-se de sua porta. E então, algo terrível aconteceu. A maçaneta girou levemente, como se alguém do lado de fora tentasse abrir a porta. Eduardo prendeu a respiração, recuando devagar. O barulho cessou. Ele olhou para a tela novamente e viu que nada havia mudado. Pela manhã, ao revisar a gravação, Eduardo percebeu algo ainda mais perturbador. Em determinado momento, uma sombra se movia pelo corredor, mas não havia ninguém ali para projetá-la. Era como se algo invisível caminhasse lentamente, deixando apenas sua silhueta escura na parede oposta. Os dias seguintes foram um tormento. Eduardo passou a trancar a porta com todas as trancas disponíveis e dormia com o celular gravando o ambiente. Os passos continuavam, mas agora vinham acompanhados de sussurros baixos, incompreensíveis, que pareciam ecoar das paredes. Ele tentava ignorar, mas a sensação de estar sendo observado se tornava cada vez mais intensa. Certa noite, decidiu enfrentar o medo. Pegou uma lanterna e, assim que ouviu os passos, abriu a porta de supetão. O corredor estava vazio, mas o ar parecia denso, pesado. Um cheiro de mofo e algo podre impregnou suas narinas. E então ele sentiu um sopro gelado em sua nuca. Eduardo se virou instantaneamente,
mas não havia nada ali. Fechou a porta com pressa e trancou tudo. Seu coração martelava em seu peito. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. No dia seguinte, resolveu pesquisar sobre o prédio. Vasculhou jornais antigos e encontrou algo alarmante. Há mais de 30 anos, um morador do apartamento 403, o mesmo em que ele estava morando, havia sido encontrado morto no corredor. Aparentemente, ele sofria de sonambulismo severo e, em uma madrugada, saiu de seu apartamento e caiu da escadaria. O corpo ficou horas ali, até que um vizinho o encontrasse pela manhã. Desde então, boatos diziam que seu espírito ainda vagava pelo andar, repetindo a mesma caminhada todas as noites, preso no momento de sua morte. Isso explicaria os passos, os sussurros e a presença invisível que ele sentia cada vez mais forte. Eduardo, já à beira do desespero, decidiu se mudar. Em sua última noite no apartamento, arrumou suas malas e tentou não pensar muito nos acontecimentos estranhos. Mas pouco antes de sair, ouviu algo pela última vez. Uma batida suave na porta, seguida de um sussurro. Não vá. Eduardo nunca abriu a porta. Simplesmente pegou suas malas e saiu dali, sem olhar para trás. Ele nunca mais voltou ao prédio. Mas de vez em quando está sozinho e o relógio marca 3 da manhã, ele ainda sente um arrepio inexplicável. E às vezes jura ouvir passos arrastados, bem atrás de si. A casa sem porta Mariana e seu namorado, Daniel, estavam à procura de uma casa para alugar no interior. Queriam fugir da agitação da cidade grande e encontrar um refúgio tranquilo para recomeçar suas vidas. Depois de semanas de busca frustrada, encontraram um corretor que lhes ofereceu uma casa afastada, cercada por uma floresta densa. O preço era surpreendentemente baixo, o que chamou a atenção de Mariana. Por que tão barato? Ela perguntou ao corretor desconfiada. O homem hesitou por um momento, desviando o olhar antes de responder. Poucas pessoas se interessam por essa propriedade. Dizem que há algo de estranho nela. Mas são só boatos antigos, disse, com um sorriso forçado. Apesar da resposta evasiva, o casal decidiu visitar a casa. Quando chegaram, ficaram encantados. Pequena, mas aconchegante, possuía uma bela lareira de pedra e janelas enormes, que deixavam entrar a luz dourada do sol poente. Mas um detalhe os incomodou. A casa não tinha porta nos fundos. Que estranho, murmurou Daniel. Quem constrói uma casa sem saída pelos fundos? Mariana encolheu os ombros. O ambiente parecia acolhedor e seguro, e isso era o suficiente para ela. Convencido pelo entusiasmo da namorada, Daniel concordou em alugar a casa. Nos primeiros dias, tudo correu bem. O silêncio era tranquilizador. Os dias passavam devagar e o casal aproveitava as noites estreladas na varanda. Mas então, começaram as madrugadas perturbadoras. Todas as noites, por volta das 2 ou 3 da manhã, eles ouviam sons vindos dos fundos da casa. Passos arrastados, como se alguém estivesse caminhando lentamente ali fora. Mas como era possível, se não havia porta? O terreno era cercado por árvores altas e um matagal espesso. Não havia como alguém estar andando por ali. A princípio, Daniel achou que fosse algum animal, mas quando decidiu investigar, percebeu algo que o fez gelar. Pegadas úmidas no chão de terra, como se alguém descalço estivesse circulando a casa. O padrão das pegadas era peculiar. Iam e vinham, sempre na mesma direção, como se uma pessoa caminhasse sem rumo, ou procurasse algo. Na noite seguinte, resolveram permanecer acordados. Às exatas 2 da manhã, os ruídos começaram. Além dos passos, ouviram um arranhado baixo na parede, como se algo ou alguém tentasse abrir uma porta invisível. Mariana pegou o celular e tentou filmar, mas a gravação captou apenas um chiado perturbador. O silêncio que se seguiu era ainda mais inquietante. E então, o quarto ficou absurdamente frio.
Um cheiro úmido e podre impregnou o ar. Daniel arregalou os olhos e apontou para a parede dos fundos. Mariana, olha! Ela se virou a tempo de ver a parede tremular levemente, como se fosse feita de um tecido fino ao invés de tijolos. Lentamente, uma figura alta e encurvada parecia emergir da sombra. Não tinha rosto, apenas uma silhueta disforme. E então veio o sussurro rouco e arrastado. Devolvam minha saída. A parede começou a vibrar. Rachaduras se formaram ao redor de onde, claramente, uma porta deveria estar. A madeira do assoalho rangeu sob os pés invisíveis da presença, e um som abafado de pancadas ecoou, como se alguém estivesse tentando abrir uma porta. Do outro lado, Mariana e Daniel saíram correndo, sem sequer pegarem seus pertences. Dormiram no carro e, ao amanhecer, voltaram à casa apenas para pegar o essencial, acompanhados do corretor e de um policial. Quando relataram o que aconteceu, o corretor empalideceu. Sem dizer uma palavra, caminhou até os fundos da casa e ficou parado, pensativo. Depois de um longo silêncio, falou: essa casa já teve uma porta aqui. Há muitos anos, um morador desapareceu sem deixar vestígios. Alguns dizem que ele tentou fugir de algo. Outros dizem que ele nunca saiu, porque alguém fechou a única saída que ele tinha. Mariana e Daniel nunca mais voltaram para aquela casa. Poucos meses depois, souberam que novos inquilinos haviam se mudado para o lugar. Mas certa noite, Mariana acordou sobressaltada no meio da madrugada. O relógio marcava 2 da manhã. E no silêncio do quarto, ela ouviu um sussurro familiar, vindo do canto mais escuro. Devolvam minha saída. Desde então, sempre que ela se vê sozinha em um cômodo escuro, tem a sensação de que alguém está ali, esperando por uma porta que nunca mais se abriu. O último passageiro, Carlos, era motorista de aplicativo há alguns anos. Acostumado a dirigir longas distâncias e pegar passageiros em locais isolados, ele já tinha visto de tudo. Gente bêbada, corridas canceladas no meio do caminho e até discussões acaloradas dentro do seu carro. Mas nada poderia prepará-lo para aquela noite. Era tarde, quase 2 da manhã, e ele já pensava em encerrar o expediente. O movimento estava fraco, e ele dirigia por uma estrada secundária que cortava uma área rural. As luzes da cidade já haviam ficado para trás, e a única iluminação vinha dos faróis do carro e da lua cheia acima das árvores retorcidas, que ladeavam o caminho. A neblina começava a se espalhar pela estrada, tornando o percurso ainda mais sombrio. Foi então que um novo chamado apareceu no aplicativo. O ponto de coleta ficava a poucos quilômetros dali, em um trecho completamente deserto da estrada. Carlos hesitou por um instante. O local parecia estranho, afastado demais de qualquer casa ou posto de gasolina, mas aceitou a corrida. O dinheiro era sempre bem-vindo, e ele não queria terminar a noite sem mais uma viagem. Quando chegou ao ponto indicado, seu estômago se revirou. Ali, à beira da estrada, debaixo da luz fraca de um poste antigo, estava uma mulher. Ela vestia um longo vestido branco, encardido e gasto, e seus cabelos negros e compridos cobriam grande parte de seu rosto. Parecia imóvel, quase como uma estátua. Carlos engoliu em seco. O que uma mulher fazia ali sozinha àquela hora? Talvez tivesse sido abandonada ou estivesse fugindo de algo. Ele baixou o vidro e perguntou: "Boa noite. Você chamou um carro?" A mulher não respondeu. Apenas se moveu lentamente e entrou no banco de trás. O estofado rangeu de forma desconfortável quando ela se acomodou. Carlos olhou pelo retrovisor, esperando alguma instrução sobre o destino, mas ela apenas ficou ali, de cabeça baixa, os dedos pálidos entrelaçados sobre o colo. "Para onde vamos?" insistiu ele, tentando soar tranquilo. Ela demorou a responder.
Quando finalmente falou, sua voz saiu baixa e rouca, como se viesse de um lugar muito distante. Para casa. Carlos sentiu um arrepio subir por sua espinha. Ele olhou o aplicativo. O destino era um endereço na cidade, mas algo o incomodava profundamente, a forma como ela falava, como se não tivesse certeza de onde era sua casa. A viagem seguiu silenciosa. O carro deslizava pela estrada deserta, cercada de árvores altas, cujas sombras pareciam se alongar sob a luz fraca dos faróis. O clima dentro do carro estava pesado, sufocante. Carlos ajustou o espelho retrovisor e, por reflexo, olhou para trás. Seu coração parou por um instante. A mulher estava sorrindo, mas não um sorriso comum. Seus lábios se esticavam de forma antinatural, e seus olhos, antes ocultos pelos cabelos, estavam arregalados e vazios. Mas o que realmente fez o sangue de Carlos gelar foi o reflexo no espelho. No espelho, sua boca se mexia como se falasse algo, mas nenhum som saía. E então, aos poucos, sua cabeça começou a virar, mais e mais, até estar completamente de lado, de um jeito impossível para qualquer ser humano. O terror tomou conta de Carlos. Seus dedos se crisparam no volante e sua respiração ficou acelerada. O instinto gritava para ele não olhar para trás, mas não conseguiu resistir. Com o coração disparado, virou-se para encará-la diretamente. O banco estava vazio, uma onda de pavor tomou conta dele. Seu corpo ficou rígido e um suor frio escorria por sua testa. O carro quase saiu da estrada quando ele tentou recuperar o controle. Pisou fundo no acelerador, decidido a se afastar daquele lugar o mais rápido possível. Depois de alguns minutos, respirou fundo, tentando se convencer de que estava apenas cansado, que talvez estivesse tendo alucinações por dirigir à noite. Mas ao chegar na cidade e estacionar na frente de sua casa, seu corpo congelou novamente. No espelho retrovisor, viu a mulher sentada no banco de trás, sorrindo para ele. Ela inclinou a cabeça levemente e sussurrou algo. Mas dessa vez, Carlos ouviu claramente. Você me trouxe até aqui. Agora posso entrar. O carro foi tomado por um cheiro de terra molhada e algo podre. As luzes piscaram e antes que Carlos pudesse reagir, sentiu um sopro frio em sua nuca. Naquela noite, os vizinhos relataram ter ouvido gritos vindos da casa de Carlos. Na manhã seguinte, seu carro foi encontrado com as portas abertas e o motor ainda ligado. Seu celular, com o aplicativo de corridas aberto, estava caído no banco do motorista. Mas Carlos nunca mais foi visto. O último passageiro, Carlos, era motorista de aplicativo há alguns anos. Acostumado a dirigir longas distâncias e pegar passageiros em locais isolados, ele já tinha visto de tudo. Gente bêbada, corridas canceladas no meio do caminho e até discussões acaloradas dentro do seu carro. Mas nada poderia prepará-lo para aquela noite. Era tarde, quase 2 da manhã, e ele já pensava em encerrar o expediente. O movimento estava fraco, e ele dirigia por uma estrada secundária que cortava uma área rural. As luzes da cidade já haviam ficado para trás, e a única iluminação vinha dos faróis do carro e da lua cheia acima das árvores retorcidas, que ladeavam o caminho. A neblina começava a se espalhar pela estrada, tornando o percurso ainda mais sombrio. Foi então que um novo chamado apareceu no aplicativo. O ponto de coleta ficava a poucos quilômetros dali, em um trecho completamente deserto da estrada. Carlos hesitou por um instante. O local parecia estranho, afastado demais de qualquer casa ou posto de gasolina, mas aceitou a corrida. O dinheiro era sempre bem-vindo, e ele não queria terminar a noite sem mais uma viagem. Quando chegou ao ponto indicado, seu estômago se revirou. Ali, à beira da estrada, debaixo da luz fraca de um poste antigo, estava uma mulher. Ela vestia
Um longo vestido branco, encardido e gasto, e seus cabelos negros e compridos cobriam grande parte de seu rosto. Parecia imóvel, quase como uma estátua. Carlos engoliu em seco. O que uma mulher fazia ali, sozinha, àquela hora? Talvez tivesse sido abandonada ou estivesse fugindo de algo. Ele baixou o vidro e perguntou: "Boa noite. Você chamou um carro?" A mulher não respondeu. Apenas se moveu lentamente e entrou no banco de trás. O estofado rangeu de forma desconfortável quando ela se acomodou. Carlos olhou pelo retrovisor, esperando alguma instrução sobre o destino, mas ela apenas ficou ali, de cabeça baixa, os dedos pálidos entrelaçados sobre o colo. "Para onde vamos?" insistiu ele, tentando soar tranquilo. Ela demorou a responder. Quando finalmente falou, sua voz saiu baixa e rouca, como se viesse de um lugar muito distante. "Para casa." Carlos sentiu um arrepio subir por sua espinha. Ele olhou o aplicativo. O destino era um endereço na cidade, mas algo o incomodava profundamente, a forma como ela falava, como se não tivesse certeza de onde era sua casa. A viagem seguiu silenciosa. O carro deslizava pela estrada deserta, cercada de árvores altas, cujas sombras pareciam se alongar sob a luz fraca dos faróis. O clima dentro do carro estava pesado, sufocante. Carlos ajustou o espelho retrovisor e, por reflexo, olhou para trás. Seu coração parou por um instante. A mulher estava sorrindo, mas não um sorriso comum. Seus lábios se esticavam de forma antinatural, e seus olhos, antes ocultos pelos cabelos, estavam arregalados e vazios. Mas o que realmente fez o sangue de Carlos gelar foi o reflexo no espelho. No espelho, sua boca se mexia como se falasse algo, mas nenhum som saía. E então, aos poucos, sua cabeça começou a virar, mais e mais, até estar completamente de lado, de um jeito impossível para qualquer ser humano. O terror tomou conta de Carlos. Seus dedos se crisparam no volante e sua respiração ficou acelerada. O instinto gritava para ele não olhar para trás, mas não conseguiu resistir. Com o coração disparado, virou-se para encará-la diretamente. O banco estava vazio, uma onda de pavor tomou conta dele. Seu corpo ficou rígido e um suor frio escorria por sua testa. O carro quase saiu da estrada quando ele tentou recuperar o controle. Pisou fundo no acelerador, decidido a se afastar daquele lugar o mais rápido possível. Depois de alguns minutos, respirou fundo, tentando se convencer de que estava apenas cansado, que talvez estivesse tendo alucinações por dirigir à noite toda. Mas ao chegar na cidade e estacionar na frente de sua casa, seu corpo congelou novamente. No espelho retrovisor, viu a mulher sentada no banco de trás, sorrindo para ele. Ela inclinou a cabeça levemente e sussurrou algo. Mas dessa vez, Carlos ouviu claramente. "Você me trouxe até aqui. Agora posso entrar." O carro foi tomado por um cheiro de terra molhada e algo podre. As luzes piscaram e antes que Carlos pudesse reagir, sentiu um sopro frio em sua nuca. Naquela noite, os vizinhos relataram ter ouvido gritos vindos da casa de Carlos. Na manhã seguinte, seu carro foi encontrado com as portas abertas e o motor ainda ligado. Seu celular, com o aplicativo de corridas aberto, estava caído no banco do motorista. Mas Carlos nunca mais foi visto. Então, a voz. Uma voz abafada e desesperada, vindo do outro lado da porta. "Senhor, posso entrar? Estou perdido." João engoliu em seco, seu corpo tenso. O medo se infiltrou nas suas veias como veneno. Ele se aproximou da porta com passos hesitantes, tentando ignorar o pânico crescente que tomava conta dele. As batidas pararam por um momento, mas logo recomeçaram, mais fortes, mais urgentes. Ploc, 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 como se algo ou alguém estivesse batendo com uma força sobrenatural. Ele se aproximou da fresta da porta.
os dedos trêmulos tocando a madeira envelhecida. Era impossível ver qualquer coisa além da escuridão do corredor. Então ele viu um olho solitário, fixo diretamente nele através da fresta da porta. Não havia rosto, apenas aquele olho, um olho profundo, sem pupila, como se fosse feito de sombras. E dentro daquele olho, ele viu algo que o fez tremer de medo. Um reflexo de si mesmo, mas com uma expressão distorcida, um rosto desfigurado pela dor, pela desesperança, como se o olho estivesse observando não o presente, mas uma versão de João que já havia vivido ali antes, ou uma versão que ainda estaria por vir. O tempo parecia ter sido distorcido. A respiração de João ficou pesada. Seu corpo se contorceu de pavor. A imagem do olho não saía de sua mente, como se estivesse tatuada em sua alma. Ele recuou para o canto do quarto, sentando-se na cama, os olhos fixos na porta. O som das batidas parou de repente. O silêncio tomou conta do lugar, mas não era um silêncio comum. Era um silêncio denso, um silêncio que pressionava os sentidos, deixando-o paralisado. O quarto estava mais escuro agora, como se as sombras tivessem se aprofundado. Ele passou a noite acordado, sem coragem de se mover. Cada vez que seus olhos se fechavam, ele sentia uma presença mais próxima. Algo estava lá com ele, na escuridão, esperando. As horas se arrastaram como se fossem dias inteiros, e a sensação de estar sendo vigiado se intensificava a cada segundo. Quando finalmente amanheceu, João sentiu um alívio instantâneo. Ele levantou-se tremendo e desceu até a recepção. O recepcionista estava lá, mas agora sua expressão estava mais pálida do que nunca. Ele parecia estar à beira do colapso. Quando João perguntou sobre o que havia acontecido naquela noite, o homem olhou para ele com um olhar vazio, como se estivesse observando algo além dele, algo que estava invisível para os olhos de qualquer pessoa comum. O 206, o recepcionista sussurrou, a voz falha. O 206 foi fechado há muitos anos. Você era o único hóspede aqui esta noite. Não deveria ter ficado lá. Não deveria. João sentiu sua garganta apertar. O recepcionista então murmurou com uma voz cheia de uma tristeza imensa. Aqueles que entram no 206 nunca saem inteiros. Eles se tornam parte do hotel, parte de algo que nunca deixa este lugar. João tentou absorver as palavras, mas a mente dele já estava em frangalhos. Ele sabia que não podia mais confiar na realidade ao seu redor. O que quer que tivesse acontecido, naquela noite ele não sairia ileso. Algo o havia seguido para fora daquele quarto, algo muito mais velho do que o próprio hotel. E ele estava agora preso, irremediavelmente, entre duas dimensões, a realidade e o pesadelo. Obrigado por ouvirem a Rádio Terror FM. Se inscreva, deixe o like e ative o sininho. Conto histórias de terror todos os dias. Espero te ver nos próximos.